Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e dessa vez eu trago aqui pro canal o filme O Hobbit, uma aventura inesperada de 2012. Eu tenho uma relação meio estranha com esse filme, tá? Porque, é claro, eu gosto muito do universo do Senhor dos Anéis, então eu gosto de ver esses elementos aparecendo aqui, né? Os personagens, os lugares. Mas ao mesmo tempo eles tentam fazer a história do Hobbit ser um Senhor dos Anéis. Só que o livro do Hobbit, ele é muito menos denso do que o Senhor dos Anéis, ele é um livro muito mais infantil. E aí por conta disso o filme acaba ficando extenso, enchendo muita linguiça com um monte de conteúdo que não é na verdade desse livro, ou é inventado ou é adaptado de outras obras do autor. Além disso, a dublagem também me incomoda nesse filme, principalmente a dublagem do Gandalf, porque ele é um personagem extremamente importante no Hobbit e no Senhor dos Anéis, e o dublador dele mudou, então é muito esquisito de ouvir a voz dele aqui. Mas enfim, eu não tô aqui pra ficar fazendo review de filme antigo não, eu tô aqui pra criar pontes, então chega de lenga-lenga e bora pro que interessa. Ah, só não esquece de curtir o vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito e deixar o sininho ativo pra você receber notificação sempre que sai vídeo novo por aqui. Bom, apesar dessas minhas ressalvas, O Hobbit é um ótimo filme cheio de pontes pra gente criar. Logo no início, o Hobbit, que é o Bilbo Bolseiro, ele é desafiado a sair numa aventura junto com outros 13 anões e o mago Gandalf. Hobbits têm uma vida pacata, sedentária, confortável, e sair numa aventura é exatamente o oposto disso tudo. Uma aventura? Não consigo imaginar alguém a oeste de Bree que tenha interesse em aventuras. São coisas perigosas, desagradáveis e desconfortáveis. Nos atrasam para o jantar. E a vida no Reino de Deus é como uma aventura, ela nos tira da zona de conforto e nos leva em direção ao perigo, em direção ao dragão. E tá aí então a nossa primeira ponte, né? Além disso, o Bilbo já estava na casa dele, mas os anões viviam andarilhos por aí porque eles tinham perdido a sua casa. A missão então consistia em levar os anões, aqueles que estavam perdidos, sem lar, de volta para casa. E essa também é a nossa missão no reino, não é? Levar os perdidos de volta para o lar. Quando todos ainda estão se conhecendo lá na casa do Bilbo, o Gandalf demonstra acreditar no potencial do Hobbit mais do que ele mesmo, o que me faz pensar em como muitas vezes Deus nos enxerga e vê em nós coisas que nem nós mesmos enxergamos. Pediram que encontrasse o 14º membro desta companhia e eu escolhi o Sr. Bolseiro. Existe muito mais nele do que as aparências sugerem. E ele tem muito mais a oferecer do que qualquer um aqui imagina. Incluindo ele mesmo. Já o Thorin, o líder da companhia, diz e deixa claro que ele prefere estar cercado daqueles poucos anões leais ali do que de um exército inteiro que acabou dando as costas para ele. E isso também me faz pensar no valor do reino que aparece em tantas histórias bíblicas. Deus não precisa de um exército, ele pode fazer um milagre com apenas uns poucos. Ele destrói uma multidão com 300 homens. Ele acaba com um exército inteiro só com um nazireu segurando o crânio de um animal. Ou então ele derruba um gigante usando um adolescente. Então Deus não precisa dos melhores, dos mais fortes, dos mais inteligentes. Ele só quer... Eu preferiria cada um desses anões a um exército das Colinas de Ferro. Pois quando eu os chamei, eles responderam. Lealdade, honra, um coração disposto. Eu não preciso de mais nada. E apesar de toda aquela situação desconfortável do jantar inicial, o Bilbo fica relutante nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, e na manhã seguinte ele descobre que ele foi deixado para trás. E aí ele percebe que a aventura ia acontecer com ou sem ele, e que se ele não fosse, o único que ia perder era ele mesmo. No reino de Deus isso também é igual, Deus nos chama para participar, ele quer que a gente participe, mas cabe a gente aceitar os desafios ou não. E saiba que se você não aceitar, as coisas vão acontecer do mesmo jeito, mesmo sem você. A obra de Deus ela não vai parar por sua causa.
mas você vai perder de participar de algo incrível. Senhor Bilbo, aonde o senhor vai? Não posso parar, estou atrasado. Atrasado para o quê? Eu vou sair de uma aventura! Um pouco mais pra frente a gente vê a união do Conselho em Valfenda, e aí o Saruman, que pra quem já assistiu O Senhor dos Anéis sabe que a essa altura ele já tá completamente corrompido, tenta convencer os demais de que não tem motivo nenhum pra eles se preocuparem, que o mal já não representa perigo iminente, verdadeiro naquele mundo há muito tempo. Porque, claro, né, é do interesse das trevas fazer você acreditar que não existe guerra espiritual coisa nenhuma. Afinal, assim você fica na sua e ele continua avançando nas sombras. Só que no final dessa cena, o Gandalf diz algo muito interessante. Saruman acredita que apenas um grande poder pode manter o mal sob controle. Mas não é o que eu descobri. Descobri que são as pequenas coisas, as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Simples ações de bondade e amor. Às vezes achamos que participar do reino sempre vai ser uma coisa muito grandiosa, né? Mas a verdade é que o dia a dia, as coisas mais básicas, mais feitas com bondade e muito amor é que fazem a maior diferença nessa guerra que travamos. Quando a trupe está numa montanha, o Thorin diz que o Bilbo nem devia estar entre eles, que o lugar dele não era ali. E a princípio o Hobbit dá ouvidos para aquelas palavras de acusação e pensa em desistir. Só que naquele instante eles acabam caindo numa armadilha e eles passam por um monte de situações. Mais pra frente, quando o Thorin tá acusando o Bilbo de novo, a postura do Hobbit é completamente diferente. Ele não acredita mais nessas acusações e, ao contrário, ele confronta elas, fazendo questão de estar com o grupo, apesar das objeções do Thorin. Eu sei que duvidou de mim. Eu sei que sempre duvidou. E você tem razão, eu penso muito no bolsão. Sinto falta dos livros, da minha poltrona, do jardim. É aquele lugar que eu pertenço. É o meu lar. Foi por isso que eu voltei, porque vocês não têm um. Um lar foi tirado de vocês. Mas vou ajudar a recuperá-lo se eu puder. E que lição, viu? Porque o acusador muitas vezes usa pessoas próximas para nos atacar. Às vezes, a voz dele vem na nossa própria cabeça. E se a gente dá ouvidos às palavras do acusador, a gente acaba desistindo da missão. Mas se a gente confronta a acusação e mantém a nossa posição, a gente acaba descobrindo o valor que a gente tem para Deus e como cada membro é importante e faz toda a diferença, como o próprio Thorin vai acabar descobrindo um pouquinho mais pra frente. Falando nisso, a minha última ponte é na batalha final, quando Thorin confronta o Azog, o profano, e ele toma uma coça do orc, e quando ele tá pra ter a cabeça dele decapitada, o Bilbo reúne coragem e vai e ataca o orc, salvando a vida do Thorin. Mesmo o anão tendo sido um babaca com o Bilbo, o Hobbit se arrisca para salvar a vida dele. E isso é um baita exemplo para os demais anões que seguem a liderança dele e vão atacar os orcs também. E quando eles estão mais precisando, um milagre acontece, as águias chegam e salvam a todos. Pássaros são comumente relacionados à pessoa do Espírito Santo em histórias. E se a gente estiver fazendo o que a gente foi chamado para fazer, então ele nunca vai nos deixar na mão. Mesmo que por um milagre você vai continuar vivo até que de fato seja o seu dia, porque ele prometeu pra gente que ele ia estar conosco todos os dias da nossa vida. E o Thorin, no final desse primeiro filme da trilogia, reconhece como ele estava errado e pede perdão pro Bilbo. Nunca estive tão errado em toda a minha vida. Perdão por ter duvidado de você. A pergunta que fica é: você vai ter a coragem do Bilbo de responder o mal com o bem? Você vai arriscar sua própria vida por pessoas que te perseguem e te difamam? Porque esse é o método do reino, tá? É dar outra face, é andar mais uma milha, é perdoar 70 vezes 7. Que detalhe, é só um número, tá? Significa que não tem limite para o número de vezes que você deve perdoar alguém. E só assim a gente vai ver o reino de Deus se expandindo e o bem
triunfando. E essas foram as minhas pontes com o primeiro filme da trilogia O Hobbit. E aí, você gostou? Gostaria de ver dos outros filmes dessa trilogia também? Comenta aí embaixo que eu quero saber. No mais, siga o Ponte do Reino nas redes sociais. Essa semana especificamente eu vou inclusive divulgar por lá o que vem por aí nas próximas semanas do Ponte. Então tenha certeza de estar me seguindo por lá. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.